Olá, família Kevin, tudo bem com vocês? Um dia pleno da bondade de Deus na sua vida. Tem uma música de Isaías Saad que diz a bondade de Deus, né? Que a bondade de Deus te siga todos os dias da sua vida. A bondade de Deus nos siga. A bondade de Deus te envolva. E você viva essas experiências todos os dias por uma vida de intimidade com Deus, por uma vida de andar na presença dEle, vivendo a bondade dEle. Todos os dias. Nós vivemos a bondade de Deus, né? Todos os dias, o dia todo, mesmo a gente sendo muitas vezes, né, infiel, não sendo bondoso, mas Ele é bondoso o tempo todo, Ele é fiel o tempo todo conosco. Então, que nesse dia você viva, sinta, transmita, compartilhe, testemunhe a bondade de Deus na sua vida, na vida da sua família e em todos os lugares onde você está. Vamos meditar juntos então sobre isso? Vamos meditar juntos sobre fazer o bem. Até que Ele venha, faça o bem. É muito importante, não é? A bondade faz parte do fruto do Espírito. Está escrito em Gálatas 5:22. Quais são esse fruto do Espírito, né? O amor, a bondade, o gozo, a paz, longanimidade, bondade. É muito importante agirmos com bondade, fazermos o bem sempre, independente das circunstâncias, de quem quer que seja, se seja alguém bom para a gente, se seja alguém que não seja bom, que não nos devolva o bem. A gente precisa fazer o bem, porque Jesus é o nosso maior exemplo, né? Ele fez o bem para toda a humanidade. Para as pessoas que fizeram mal para ele, ele fez o bem. Ele deu a vida dele, ele ofertou a vida dele para todos. Jesus é o nosso maior exemplo da bondade. Deus é o nosso maior exemplo de fazer o bem. Ele deu Jesus por nós. Ele ofereceu o único filho dele por nós. Ele faz o bem o tempo todo, né? Ele nos perdoa, ele nos ama, ele nos dá chances. O tempo inteiro Deus está cuidando de nós e mostrando sua bondade. E aí eu quero meditar com vocês sobre dois exemplos, né? Tem vários exemplos na Bíblia. Jesus é o nosso maior exemplo da bondade. Você pode estar meditando nos evangelhos, né? Que fala muito e vê muito essa bondade de Jesus. Mas eu quero trazer hoje também, né? Tem uns exemplos de Jesus e o exemplo de Raabe. Nós vemos no livro de Josué, no capítulo 2, como a bondade que Raabe fez repercutiu em toda a história da humanidade. E Raabe entrou para a história de Jesus. Raabe estava no lugar de passagem para o povo de Israel ir para a terra prometida. Ela estava em Jericó, ela morava em Jericó, nas muralhas de Jericó. E o povo de Israel precisava passar por ali. Os espias foram ver como era a cidade, quais eram os obstáculos que tinha. E quando eles descobriram, o povo de Jericó descobriram que os espias estavam lá, Raabe guardou eles, preservou a vida deles, poupou a vida deles, protegeu eles. Ela agiu com bondade. E por causa disso, ela foi também protegida. Por causa disso, ela também foi abençoada. Quando a gente faz o bem para o outro, às vezes a gente vai receber o bem do outro. Às vezes não vai ser reconhecido, vai ser ignorado. Mas o nosso Deus, ele nos recompensa. Mesmo que o outro não reconheça, mesmo que o outro não devolva o bem que a gente fez, né? Que a gente não tem que fazer o bem esperando que o outro nos recompense. A gente tem que fazer o bem porque é algo que faz bem pra gente e é algo que Deus nos ordena. Deus é o nosso maior exemplo. Jesus falou que é pra gente fazer o bem a todas, fazer o bem a todas as pessoas, mesmo que seja o nosso inimigo. Então, quando a gente pratica a bondade, nós estamos agindo como servos e servas obedientes a Deus, que tem no nosso caráter o que tem no caráter de Deus, que é a bondade. E por causa disso, ela foi poupada, toda a família dela foi poupada, e ela entrou na genealogia de Jesus. Ela entrou na história de vida de Jesus. Ela gerou a Boaz, Boaz casou com Ruth, Ruth e Boaz geraram Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e toda uma história que, por causa de uma mulher que fez essa bondade, estava aliançado com outras etapas da história que ela, né, fez parte.
contribuiu para isso, ela entrou para a história. Então a gente pode entrar para a história, né? Pela bondade que a gente pratica, pelo bem que a gente faz. Eu estou meditando também em Jeremias, e no livro de Jeremias fala sobre Ebed-Meleque, né? Jeremias, como profeta de Deus, ele passou por várias situações muito desafiantes. E uma das situações que ele passou foi ser preso, ser jogado no poço, né? Ser jogado numa cisterna. E em Jeremias, no capítulo 39, versículo 16, fala sobre essa bondade que Ebed-Meleque fez com ele. Então, nós vemos que quando o profeta Jeremias foi jogado na cisterna, atolou na lama, Ebed-Meleque, ele tomou a defesa de Jeremias. Olha o que está escrito em Jeremias, no capítulo 38, versículo 6. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas, na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim. E saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: Ó rei, meu senhor, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. E aí nós vemos no capítulo 39, no versículo 16, 11 em diante, que Nabucodonosor ele cuida de Jeremias. Então o rei Nabucodonosor ele dá uma ordem a Nebuzaradã, que era o chefe da guarda, para que protegesse Jeremias e recompensou Ebed-Meleque. Diz assim no versículo 16 do capítulo 39, vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirá diante de ti naquele dia. E a ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiastes em mim. Então, Ebed-Meleque ele foi recompensado com o livramento, enquanto os povos foram exilados, enquanto os povos de Israel foram presos por causa de tudo que eles fizeram, né? Desviando-se do Senhor, esquecendo-se do Senhor. Ebed-Meleque, pelo bem que ele fez a Jeremias e porque ele confiou também no Senhor, Deus veio sobre ele com livramento. Então, a bondade traz recompensas. Ser bondoso traz recompensas. Agir com maldade também traz recompensas. Mas fazer o bem traz o bem. Fazer o bem atrai o bem. Então, até que ele venha, pense nisso. Faça o bem. Você vai ser recompensado todas as vezes que você praticar o bem. Até que ele venha, pratique o bem e seja muito feliz. Beijos, amo vocês. Até o nosso próximo encontro, até que ele venha. Eu te aguardo, tá bom?